Vamos atualizar agora os dados da Covid-19 aqui no estado. Hoje foram registrados 26 casos e 2 mortes pela doença. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Com isso, o estado chega a 277.528 casos e 6.000 mortes desde o início da pandemia. Desde a chegada da pandemia, cada um de nós tem uma história de alguém próximo que teve a vida interrompida pelo vírus. Um amigo, conhecido, parente. Chegamos à marca das 6.000 mortes. Se compararmos a população de algumas cidades sergipanas, muitas simplesmente iam desaparecer. E as famílias? Milhares de pessoas tiveram que conviver com a dor da perda e a incerteza de quando tudo isso irá passar. Gente que não teve tempo de lidar com o luto. Gente que transformou o medo em força para seguir adiante, seguir com fé e esperança em dias melhores, apesar das ausências. José Romário Ferreira era gerente comercial. No último dia 7 de abril completaria 59 anos, mas não deu tempo. Ele passou quase 3 semanas internado na UTI de um hospital particular de Aracaju e no dia 27 de março faleceu vítima da Covid-19. Mesmo ele tendo trabalhado o dia inteiro, ele passava aqui na sua casa na hora do almoço, na hora do jantar, não importa. Ele vinha te ajudar, sabe? E meu aniversário tá chegando e eu fico pensando, fico super triste, vai ser meu primeiro aniversário, que eu não vou receber um parabéns do meu tio, então é muito triste, sabe? Às vezes eu fico pensando e parece inacreditável. Romário era tio paterno de Gabriela, que desde criança era muito ligada a ele. Para amenizar a saudade, a jornalista tatuou a assinatura dele no braço. Eu conversei com um colega meu que é tatuador e a gente conseguiu reproduzir a assinatura dele. Ficou uma tatuagem muito bonita e todo dia eu olho para ela e relembro. E é uma forma de não esquecer tudo que aconteceu e não esquecer a lembrança e a memória dele. A primeira história interrompida por causa da Covid no estado foi no início de abril do ano passado. Meses depois, em julho de 2020, Sergipe atingiu a marca das 1.000 mortes. Em setembro, o número dobrou. 2021 continuou com o crescimento dos números. Em março, já eram 4.000 mortos. 2 meses depois, chegamos a 5.000 mortes. E agora, em setembro de 2021, atingimos a triste marca de 6.000 vidas perdidas. Desde o início da pandemia, maio deste ano foi o mês que registrou o maior número de mortes aqui em Sergipe. Foram mais de 800 vidas perdidas para a Covid-19, uma lacuna que dificilmente será preenchida. 6.000 vidas não são números, são histórias, futuros interrompidos. É como se neste período a população dos municípios de Amparo do São Francisco e Telha deixassem de existir. Ou outras 8 cidades sergipanas que têm menos de 6.000 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Uma imensa perda para a sociedade, afirma a psicóloga. Eu entendo que perder alguém, independente da circunstância, é muito duro, né? E perder alguém num momento como esse, de muitas mortes em sequência, né? Onde todo mundo não lida com a morte de uma maneira direta antes de um episódio, né, tão traumático como uma pandemia, né, que você vai vendo as mortes te cercando e de repente ela vem para o teu lar. Isso é um choque, realmente, né? É uma invasão, eu diria, né? Uma invasão de sofrimento e dor. E quando uma família tem que se vê obrigada, né, a lidar com isso, é realmente esse sentimento de buraco, de perda e de uma dor que parece inomeável, não tem como ser... Naquele momento, né, da perda, não tem como ela ser processada, né? Somente sentida. A vacina contra o vírus tem sido a esperança de muitas famílias. Os números mostram um reflexo na população. Quando a gente olha aí para a pandemia, que já dura um bom tempo,
podemos observar um período crítico, que foi justamente os meses de abril e maio deste ano. Nestes 2 meses aí, tivemos recorde no número de óbitos no nosso estado, né? E nesse período final de maio, nós só tínhamos o quê? 20% da nossa população vacinada com a primeira dose. E hoje nós temos mais de 60% da nossa população vacinada com a primeira dose e já podemos observar o reflexo do avançar da vacinação nos números da pandemia. Outro ponto também importante aqui do nosso estado foi o avanço da vacinação na população idosa. O estado conseguiu bater a meta, que a meta era vacinar pelo menos 90% da população idosa, e estamos com quase 100% dessa população totalmente imunizada, que é quando recebe a primeira e a segunda dose da vacina. E isso é muito importante porque quanto mais pessoas nós vacinarmos, melhor e mais rápido a gente vai alcançar a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. E faço até um alerta, um aviso que a população idosa com mais de 70 anos, ela deve retornar para tomar a sua dose de reforço e continuar protegida contra este vírus. Enquanto a pandemia não acaba, os cuidados também não podem ser esquecidos. Quando eu fui tomar a minha vacina, eu fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo fiquei muito triste, porque veio tudo de novo na minha cabeça. Então, é coisas que a gente precisa aprender a lidar, mas eu acho que é uma coisa que vai ficar para sempre, né? Não tem como esquecer. Cada um vai precisar de seu tempo, né? E se permitir esse tempo para lidar com essas dores, porque chega também num momento onde você está precisando, além de lidar com essa dor, cumprir um monte de papéis sociais. Então, é trabalhar, é estudar, é cuidar de um filho pequeno, é cuidar de um idoso que está muitas vezes adoecido ou precisa de cuidados, ou mesmo se cuidar, né? Porque a nossa saúde mental e física fica comprometida num episódio desses. Então, isso é uma demanda, né? Um excesso de demanda emocional, intelectual, que pesa, né? Então, eu acho que é um tempo indizível. Não consigo pensar que existe um tempo. Eu consigo pensar em companhia, né? Como você vai passar por essa dor? E aí, isso pode ser um alento, uma companhia mesmo para atravessar. Em respeito às vítimas da Covid-19, a gente encerra a edição de hoje. Assista agora a sua novela das 7, Pega Pega. Saboreie com Sadia. No capítulo anterior...